Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1010 de 20 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. E 1010 em binário é 10 em decimal, então essa é também uma viagem no tempo. Boa parte dos pesquisadores de vulnerabilidades tem buscado incorporar mecanismos de inteligência artificial na sua atividade profissional, e quem tem mais sofrido com isso nas últimas semanas é o kernel do Linux. Após a descoberta das falhas Copyfail, Dirty Frag e Fragnesia, dessa vez o novo capítulo dessa série de vulnerabilidades se chama Dirty Decrypt. O time da V12 divulgou um exploit funcional para mais essa falha de escalação de privilégios no kernel do Linux, que foi catalogada como CVE 2026-31635. Como eu disse, o código de prova de conceito está publicamente disponível no GitHub, o que torna a ameaça concreta e imediata. O problema está na função rxgk_decrypt_skb, que faz parte do subsistema rxgk do kernel, que é uma camada de segurança para o protocolo de rede RxRPC, originalmente desenvolvido para o sistema de arquivos distribuído Andrew File System, que é o AFS. Eu sei, tem muitas siglas por aqui, mas pense no RxGK como um porteiro responsável por decifrar os pacotes que chegam pela rede. O problema é que esse porteiro faz o trabalho de decifragem diretamente na memória de páginas que podem estar sendo compartilhadas com outros processos em execução no sistema, ou seja, em gavetas que são compartilhadas com outros porteiros de outros turnos, sem o devido mecanismo de proteção para isso, que é o chamado de copy on write. Para entender o copy on write, entenda que essa é uma proteção do kernel que garante que, antes de escrever numa página de memória compartilhada, o sistema crie uma cópia privada para evitar que a escrita vaze para outros processos. Como essa proteção está ausente no código vulnerável, a operação de decifragem pode sobrescrever diretamente a memória de um processo privilegiado ou conteúdo de arquivos sensíveis do sistema operacional que rodam com privilégios de superusuário. O resultado é que um usuário local sem privilégios consegue alcançar o nível de root. A falha afeta principalmente distribuições que compilam o kernel com o parâmetro config_rxgk ativado, que inclui Fedora, Arch Linux e OpenSUSE Tumbleweed. Distribuições como Debian, Ubuntu e Red Hat Enterprise Linux geralmente não têm o RxGK habilitado por padrão, mas a recomendação é checar o estado desse parâmetro em cada host com um comando presente no link para um blog post da Mosewall que eu deixei aqui na descrição. O cenário de maior preocupação aqui é o de ambiente de containers rodando as distribuições afetadas. Uma escalação de privilégios no host pode se tornar um escape de container, dando ao atacante acesso a todos os pods e segredos montados naquele nó. Vale lembrar que o Dirty Decrypt integra uma família de vulnerabilidades do kernel surgidas nas últimas semanas, que exploram o mesmo mecanismo. Entre elas, a Copyfail, a Dirty Frag e a Fragnesia, como eu disse aqui no começo desse episódio. A correção está disponível no mainline do kernel desde o dia 10 de maio. Atualize o kernel com urgência e, se a atualização imediata não for possível, remova os módulos RxRPC, ESP4 e ESP6 via blacklist, mas vale a pena estar ciente que isso gera impacto nas conexões IPsec VPN e no sistema de arquivos AFS. E a Microsoft divulgou ontem uma análise detalhada sobre um ator que ela rastreia como Fox Tempest e que opera uma infraestrutura de assinatura digital de malware como serviço. Ou seja, ele assina digitalmente ameaças para outros criminosos, tornando o código malicioso mais difícil de bloquear por ferramentas de segurança. O Fox Tempest abusa do serviço legítimo de assinatura de artefatos da Microsoft, o Artifact Signing,
para gerar certificados digitais de curta duração válidos por 72 horas usando identidades roubadas de pessoas físicas e de empresas nos Estados Unidos e no Canadá. Com esses certificados, outros grupos conseguem distribuir arquivos maliciosos que se passam por instaladores legítimos de ferramentas como Ndesk, Microsoft Teams, PuTTY e Webex. O serviço era oferecido pelo site Signing Space, já desativado pela unidade de crimes digitais na Microsoft, e os preços variavam entre $5.000 e $9.000. O grupo também chegou a fornecer máquinas virtuais pré-configuradas para que os clientes fizessem o upload dos arquivos maliciosos e recebessem as versões assinadas de volta. Entre os grupos que se apoiaram no Fox Tempest estão o Storm 0501 e o Storm 2561, responsáveis por ataques com os ransomwares Risida, Inc., Kylin e Akira contra os setores de saúde, educação, governo e financeiro. A Microsoft já revogou mais de 1.000 certificados atribuídos ao Fox Tempest e publicou indicadores de comprometimento que estão nos links, no link aqui na descrição. E a Cisco Talos publicou ontem uma análise que documenta uma variante do Bad EES, operada como um serviço de malware compartilhado entre múltiplos grupos de língua chinesa. Antes de entrar nos detalhes, o Bad EES é um tipo de malware que infecta servidores web Microsoft EES, sequestra o tráfego legítimo dos visitantes e o redireciona para sites de jogos de azar, conteúdo adulto e outras páginas de interesse dos atacantes, além de manipular mecanismos de busca, indexando conteúdo falso e inflando artificialmente o ranqueamento de sites maliciosos. O que a Talos descobriu é que uma variante específica do Bad EES, identificável por strings internas com o texto demo.pdb, funciona como uma ferramenta comercializada, provavelmente vendida ou compartilhada em mercados clandestinos. A investigação identificou que o desenvolvimento desse toolset está ativo pelo menos desde setembro de 2021, com a última compilação observada em janeiro desse ano. E os artefatos apontam para um desenvolvedor com um alias LWXAT. A Talos também recuperou o builder utilizado para gerar as amostras do Bad EES, o que permite entender a arquitetura do modelo de serviço. O desenvolvedor vende uma versão base da ferramenta e os clientes podem encomendar versões customizadas como builds para contornar produtos específicos de segurança ou para executar técnicas específicas de hijacking do tráfego. Indicadores de comprometimento e regras de detecção foram publicadas pela Talos e estão aqui na descrição do episódio. Algumas notinhas antes de fechar. A Wiz documentou uma nova onda de ataques do Team PCP, dessa vez afetando as versões 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 do pacote Python Durable Task, que é o cliente oficial da Microsoft para o framework de orquestração de mesmo nome. O payload malicioso rouba credenciais da AWS, Azure, GCP, Kubernetes, cofres de senha como Bitwarden e OnePassword, além do histórico de Shell, e se propaga lateralmente para até 5 alvos por host comprometido. Use os indicadores de comprometimento no link aqui da descrição para verificar se seu ambiente está afetado e rotacione credenciais se qualquer uma das versões afetadas estiver presente. Ainda falando da Microsoft, a empresa publicou uma mitigação para o Yellow Key, um Zero Day no BitLocker do Windows, sem correção disponível até o momento e que foi assunto aqui do Cyber Morning Call quando foi divulgado. A falha explora o ambiente de recuperação do Windows e permite que um atacante com acesso físico ao dispositivo e um pendrive especialmente preparado para isso obtenha um terminal de comando com acesso irrestrito a uma unidade protegida pelo BitLocker. A mitigação recomendada pela Microsoft é remover a entrada AutoFSTX.exe do registro do Windows e configurar o BitLocker no modo TPM mais PIN.
E por fim, a extensão NX Console para o Visual Studio Code, com mais de 2.2 milhões de instalações, teve sua versão 18.95.0 comprometida em uma janela que durou menos de 15 minutos no dia 18 de maio. As credenciais de um desenvolvedor do projeto foram comprometidas, permitindo a publicação de uma versão envenenada que instalava um stealer capaz de roubar tokens no NPM, segredos da AWS, chaves SSH, configurações do Cloud Code e cofres do OnePassword e do Bitwarden. Se você instalou a extensão nessa janela de tempo, rotacione todas as credenciais imediatamente e atualize o pacote para a versão 18.100.0 ou para mais recente. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem esse podcast, e hoje à noite eu e o meu amigo Anquises Moraes, a gente vai estar na live mensal da Mente Binária, o /bin/live. A gente vai estar falando com o Caio Luders e com o Jardel Matias sobre o tema de Capture the Flag. Então, se você curte essas competições, eu vou aprender bastante sobre isso, mas se você curte essas competições, apareça lá. Faça suas perguntas no link, o link está aqui na descrição e vai ser no YouTube da Mente Binária, beleza? É isso, te vejo lá, tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.